Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Letras na Rede. Eu sou a Daniele e hoje nós vamos conversar sobre o conto A Chinela Turca. Esse é o terceiro texto que Machado de Assis reuniu no livro Papéis Avulsos, de 1882. Só lembrando, Papéis Avulsos é leitura obrigatória do vestibular URGS 2021. Imagine que você está se preparando para ir para uma festa. Você já colocou a sua melhor roupa, já se arrumou, já está criando expectativas, pensando em quem você vai encontrar lá, quando de repente a campainha toca e você recebe uma visita inesperada. Bom, é mais ou menos assim que somos introduzidos ao conto A Chinela Turca. Olha comigo as primeiras linhas. Vede o bacharel Duarte. Acaba de compor o mais teso e correto laço de gravata que apareceu naquele ano de 1850 e anunciam-lhe a visita do Major Lopo Alves. Notai que é de noite e passa de 9 horas. Perceba que, bem ao estilo machadiano, o leitor é convidado, por meio do verbo vede, a conhecer as personagens Duarte, que será o protagonista, e o Major Lopo Alves. Bom, mas do que trata essa história, né? Qual é o enredo de A Chinela Turca? O bacharel Duarte está se preparando para ir a um baile, onde ele vai se encontrar com uma jovem muito atraente chamada Cecília. Ele conheceu Cecília há algumas semanas, e começou com ela um namoro que tem se desenvolvido bem e se encaminha para um casamento. Bom, ele está quase pronto para sair, já são 9 horas da noite, quando chega à casa dele o Major Lopo Alves, que é um velho conhecido do já falecido pai de Duarte. O Major traz nas mãos um calhamaço, um manuscrito de 180 páginas que ele pretende ler para o Duarte e ouvir a opinião do jovem sobre ela. É claro que o Duarte quer ir para o baile, mas ele também não pode simplesmente dispensar o Major Lopo Alves. A gente já disse, o Major é um velho conhecido da família e o Duarte pensa que até é conveniente tratar bem ao Major, uma vez que ele é parente da Cecília, da jovem com que ele está pretendendo se casar. Começa então a leitura do texto do Major Lopo Alves. Trata-se de uma peça de teatro, um drama, escrito em 7 quadros. Lembra que são 180 páginas que Duarte vai ouvir a leitura. Esse drama apresenta uma história que envolve o rapto de um jovem, a presença de 2 embuçados, que são pessoas com o rosto coberto, tem também o roubo de um testamento, a presença de um rival, enfim. Já na leitura do segundo quadro, passam de 11 horas da noite, o Duarte já percebeu que ele não vai conseguir mais ir ao bar. É nesse momento que o Major Lopo Alves simplesmente guarda o manuscrito, se levanta e sai da casa, sai calçada fora. O Duarte não consegue nem reagir, não consegue nem entender o que aconteceu e já anunciam uma segunda visita. Dessa vez é a polícia que chega até a casa de Duarte e o acusa de um roubo. Acusam o Duarte de roubar uma tal chinela turca. O Duarte é conduzido até um carro, onde há mais 2 pessoas, e na verdade ele descobre que não se trata da polícia coisa nenhuma. Ele está sendo raptado. Por quê? Porque, segundo essas pessoas, ele roubou o coração de uma jovem, de uma Cecília. Então ele não roubou chinela turca nenhuma. Na verdade, ele está diante de um rival pelo coração da Cecília. O Duarte é conduzido até uma casa onde ele encontra um velho. A gente tem a impressão que esse velho é o pai da Cecília. E esse velho apresenta ao Duarte o que ele tem que fazer dali para frente. São 3 coisas. Primeiro, ele deve se casar com a Cecília. Depois, ele tem que escrever um testamento. E a seguir, o Duarte deve se matar. Até apresentam para ele 2 possibilidades, ou um tiro ou um envenenamento. O Duarte, é claro, entra em desespero, toda a situação é bastante tensa. Chega mesmo a aparecer um padre na história
que na verdade não é padre coisa nenhuma, é um tenente do exército, e que vai ajudar o Duarte a fugir dessa situação, ajuda o Duarte a pular uma janela, enfim, e fugir. Nessa fuga, o Duarte acaba indo parar diante de uma escadaria de uma casa. Ele olha para essa escadaria e dentro dela ele vê um homem segurando o Jornal do Comércio, que é um jornal de circulação do Rio de Janeiro da época. O homem está tão distraído lendo esse jornal que não percebe que o Duarte entra na casa. Quem é esse homem que está lá segurando esse jornal? Sim, é ele, o Major Lopo Alves. Bem na hora que o Duarte entra na casa, esse homem diz: fim do último quadro. É nessa hora que o Duarte percebe que ele dormiu durante a leitura do Major Lopo Alves e que todas essas aventuras que ocorreram não passaram de um sonho. Nós dissemos que o enredo de A Chinela Turca é ao mesmo tempo simples e mirabolante, porque a gente consegue perceber nessa narrativa a presença de outras duas narrativas, uma característica do que a gente conhece em literatura como metaficção. Quais são essas outras narrativas? Primeiro, o melodrama, escrito pelo Major Lopo Alves, sobre o qual nós não temos muitos detalhes, e a segunda narrativa é o próprio sonho do Duarte, esse sim, bastante detalhado. Essa sobreposição de narrativas acaba também criando uma duplicidade de público. Nós temos o leitor, que nós vimos que desde as primeiras linhas do conto é convidado a participar, a acompanhar a história, e nós temos o próprio Duarte, que se torna um ouvinte da peça da leitura do Major Lopo Alves. Com isso, aquela expectativa que foi criada lá no começo, não é? Tudo apontava para uma história de um casal de namorados, essa expectativa não se concretiza e a Cecília, né, a jovem, bela e atraente, acaba nem entrando na história, ela é apenas uma menção. Mas vamos voltar para o conto. Vamos olhar com mais calma os elementos que essa narrativa nos traz. Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, né, a corte do Rio de Janeiro. O ano é 1850, tá lá declarado 1850. Essa data permite que a gente contextualize a Chinela Turca no período do Segundo Reinado, época em que Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II, era o monarca do Brasil. Essa é uma época de relativa estabilidade política e econômica, e os bailes, né, os serões, essas reuniões familiares em que se ouvia música, se lia textos literários, se dançava, eram não apenas um momento de diversão para a elite, mas também um momento em que muitos acordos sociais se davam. Casamentos, como a gente está vendo, que era a intenção do Duarte, e mesmo acordos políticos. 1850 se configura também, na história da literatura brasileira, como o período do ultrarromantismo, no qual são retratados amores impossíveis, tragédias pessoais, histórias de heróis e heroínas que não conseguem ficar juntos, amores platônicos, ideais de fuga, de escapismo. O Machado de Assis ironiza essas características exageradas do ultrarromantismo em várias passagens do conto. A gente percebe isso desde o começo, quando ele está descrevendo a preparação do Duarte para ir ao baile, o namoro que ele está iniciando com a Cecília, essa ideia do casamento. Também podemos apontar como características antirromânticas do conto A Chinela Turca a própria forma como o Major Lopo Alves se torna um escritor, não é? Os achaques literários, vistos como uma doença da qual ele não consegue se livrar e acaba fatalmente tornando-se um escritor. Também a própria peça que ele escreve tem essas características românticas, ultra-românticas, ironizadas. Veja só essas passagens. Lopo Alves, algumas semanas antes, assistira à representação de uma peça do gênero ultra-romântico, obra que lhe agradou muito e lhe sugeriu a ideia de afrontar as luzes do tablado. Nada havia de novo naquelas 180 páginas, senão a letra do autor. O mais eram os lances e até o estilo,
dos mais acabados tipos do romantismo desgrenhado. O próprio sonho do Duarte, com verdadeiras peripécias de um herói. Temos rapto, temos a presença de um rival enciumado, tentativa de assassinato, fuga mirabolante. Tudo isso é uma forma de ironizar o ultrarromantismo. Até o nome da moça por quem Duarte está apaixonado, Cecília, que, como já dissemos, acaba não participando muito da história, é o mesmo de uma heroína romântica de um livro escrito por José de Alencar. Cecília, ou Ceci, é a moça por quem o índio Peri se apaixona no livro O Guarani. É interessante também notar que o próprio sonho do Duarte e a presença desse elemento exótico, que remete ao Oriente, que é a chinela turca, são formas de escapismo, de fuga da realidade. Outra característica ultrarromântica. Para encerrar, eu gostaria de retomar o final do conto, no qual Machado de Assis apresenta uma moral da história, ou, como ele diz, uma grave lição. Olha só. Fantasia inquieta e fértil. Tu me salvaste de uma ruim peça com um sonho original. Substituíste-me o tédio por um pesadelo. Foi um bom negócio e uma grave lição. Provaste-me ainda uma vez que o melhor drama está no espectador e não no palco. Enfim, parece que o Duarte não se lamentou tanto assim por ter perdido o baile e o seu encontro com a bela Cecília. Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado do conto A Chinela Turca. Se você ainda não leu, dá tempo de ler. Aproveita e confere aqui no Letras da Rede os outros vídeos sobre papéis avulsos do Machado de Assis. Você também pode deixar aqui nos comentários suas dúvidas, suas perguntas sobre esse conto, sobre a obra do Machado, que ao final da série a gente volta e tenta responder. Tudo bem? Um abraço, até mais! Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo @Letras na Rede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas.